Olá, voltamos para concluirmos aqui a nossa aula de características naturais do Brasil. Nós já vimos até agora 3 das principais divisões feitas do Brasil. A divisão política e administrativa do IBGE, atualizada em 1988, aquela que leva em consideração, respeita as divisas estaduais. Vimos depois a divisão geoeconômica, que divide o Brasil em 3 grandes complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Nessa divisão, nós não respeitamos as divisas estaduais, e sim o critério socioeconômico e natural. E, finalmente, vimos a divisão do professor Milton Santos em 4 Brasis: Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. Falamos um pouco das características do relevo brasileiro e também 3 principais classificações. Haroldo de Azevedo, que usa como critério a altimetria. Vimos a classificação do professor Assis Nassib Absaber, que utiliza o critério da estrutura geológica. E concluímos com a mais atual, da década de 90, a classificação do professor Paleoclima. Aliás, falamos também dos domínios climáticos do Brasil. Falamos do clima equatorial úmido, do clima semiárido, do clima tropical continental, tropical. As pradarias ou pampas no sul. Vimos também as araucárias, não é? Bom, agora nós vamos concluir falando da hidrografia. E o mapinha que você está observando aí, dê uma olhada, é um mapinha atualizado das bacias hidrográficas do Brasil. Quando eu falo em bacia hidrográfica, é necessário fazer uma diferenciação com rede hidrográfica. Rede hidrográfica é um conjunto de rios que banham uma determinada área. Bacia hidrográfica é a área drenada, banhada por essa rede hidrográfica. Eu não entendi. Imagine o seguinte, então. Eu vou desenhar para você aqui. Imagine aqui. Aqui é o Rio Negro. Mais ou menos. Aqui, é o Rio Solimões. Aqui eu tenho o Rio Amazonas. Eu tenho alguns afluentes aqui, não é? Então aqui eu tenho o Rio Japurá, o Rio Juruá, o Rio Purus, o Rio Guaporé, o Rio Madeira, o Rio Tapajós, o Rio Xingu, aqui o Rio Trombetas e um afluente dele, Oriximiná. Rede hidrográfica eu desenhei aqui, são essas linhas. E bacia hidrográfica é a área drenada, banhada por essa rede. Nós temos no Brasil 4 grandes bacias hidrográficas que a gente chama de bacias principais. Uma delas eu acabei de fazer. É a bacia amazônica. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ela despeja aproximadamente 15% de toda a água doce despejada no oceano. A bacia hidrográfica amazônica, ela é alvo de muita polêmica, não é? O Brasil é um país que precisa crescer economicamente. Para isso, temos que explorar nossos recursos naturais e explorar também nossos recursos energéticos. Uma das formas que escolhemos para explorar nossos recursos energéticos foi através das hidrelétricas. E aí que na bacia amazônica, atualmente, a grande questão é essa. Que questão? A questão do desenvolvimento sustentável e o chamado desenvolvimentismo. Daí nós temos 3 grandes usinas hidrelétricas em construção na bacia amazônica. São elas
aqui no estado de Rondônia. Tá aqui, ó, a usina de Santo Antônio e Jirau. Mas a mais polêmica de todas, que será a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, é a usina de Belo Monte. Essa aqui, ó, no Rio Xingu. Na bacia amazônica, já tivemos aqui uma usina que foi considerado o maior fracasso da engenharia no que diz respeito às hidrelétricas, que é a usina de Balbina, não é? Um dos afluentes do rio Amazonas, numa região de planície. A área que imaginou-se que seria alagada ficou muito além do que foi projetado. E a produção de energia hidrelétrica ficou muito aquém. Então, Balbina é um grande fracasso. Já essas duas aqui, ó, Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, não é? Estão produzindo em parte já. E essa daqui, Belo Monte, quando entrar em ação, não é? Definitivamente, esse tipo de usina aqui é chamada fio d'água. Como assim? A área alagada pela barragem está no limite. Isso é, você não tem grandes... Você tem um lago artificial considerável, claro que sim, não é? Mas ela foi projetada para que esse impacto não fosse tão absurdo como ocorreu na década de 70, nos anos 80, não é? Mas, mesmo assim, as populações ribeirinhas, indígenas, não é? Queixam-se da construção de Belo Monte. Alguns opositores afirmam que o custo de Belo Monte é muito maior do que se previu e o impacto ambiental causado seria incomensurável. Então aí você tem polêmicas sobre Belo Monte. Alguns que apoiam, não é, a construção e outros que discordam. Outra grande bacia hidrográfica do Brasil é essa aqui, ó, também dentro das chamadas, não é, bacias principais. Essa área aqui, ó, a bacia do Paraguai, olha só, a bacia do Paraná, aqui, ó, e a bacia do Paraná e a bacia do Uruguai. Então, ó, toda essa área na América do Sul é uma única bacia hidrográfica. Como é que chama essa bacia? Bacia Platina. No Brasil, a gente divide em três. A bacia do Rio Paraguai, tá aqui, ó, a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Uruguai. Dessas três, sem sombra de dúvida, a mais relevante aqui é a bacia do Rio Paraná. O Rio Paraná nasce aqui, ó, da junção aqui, ó, do Rio Paranaíba, aqui, ó, do Rio Grande ao Rio Paraná aqui, ó. Olha alguns afluentes importantes do Paraná. Tietê, Paranapanema e o Iguaçu. E o que eu tenho aqui de importante? Essa aqui é a região que tem o maior aproveitamento hidrelétrico do Brasil. Cada pontinho que eu estou fazendo aqui, ó, é uma usina hidrelétrica. Só no Rio Tietê são 5. 5 grandes usinas do Rio Tietê. Eu tenho aqui, ó, Ilha Solteira, Urubupungá, não é? O Complexo de Furnas. 70% das nossas usinas hidrelétricas estão aqui, ó, na bacia do Rio Paraná. Por quê? Porque aqui, ó, é um rio de planalto, não é? Apropriado para a construção desse empreendimento, e também porque aqui está onde mais se consome energia elétrica no Brasil, nosso parque industrial, nossas grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, não é? Então você tem aqui, não é, a importância da bacia do Paraná dentro da bacia Platina. Aí eu tenho mais 2 bacias que a gente considera como bacia principal. Essa daqui, ó, olha só, essa aqui é uma bacia genuinamente brasileira, né? Esse rio aqui tem sua nascente e sua foz em território nacional.
Me refiro a quem? Ao Velho Chico, ao Rio da Integração Nacional, ao Rio dos Currais, ao Rio São Francisco. Dá uma olhadinha nele aqui, ó. Olha o Rio São Francisco. Nasce aqui, ó, na Serra da Canastra, em Minas Gerais, toma direção norte, depois direção leste. Esse é o Velho Chico, o São Francisco. O São Francisco tem hidrovia que liga Pirapora a Juazeiro, na Bahia, não é? O São Francisco é marcado por projetos de irrigação, talvez o mais conhecido, né, historicamente falando, seja esse aqui, ó, na divisa entre a Bahia e Pernambuco, aqui, ó, chamado Juazeiro e Petrolina, uma produção de frutas, não é? Frutas como manga, não é? Abacaxi, caju e principalmente uvas. O Rio São Francisco já é um rio... Ah, e também tem as usinas hidrelétricas, não é? Sobradinho, aqui, ó, Paulo Afonso, não é? Usinas que vão fornecer energia para o Nordeste. Além da irrigação, navegação, o Rio São Francisco também fornece energia, não é? Mas a grande polêmica atual tem a ver com o quê? Tem a ver com um projeto aqui, ó, de transposição. Vou pegar água aqui do São Francisco e levar aqui, chamado Canal Norte e o Canal Leste. Levar para rios temporários, rios que não são perenes, rios intermitentes, não é? Esse projeto aí, originalmente, visava atender a 12 milhões de pessoas, visava fomentar, incentivar a agricultura familiar, não é? Mas também foi envolvido em muita polêmica, alto custo do projeto, a vazão do São Francisco não seria suficiente para abastecer essa transposição, não é? As populações ribeirinhas não foram ouvidas, enfim, não é? São quase 700 quilômetros de canais, dos dois canais, não é? O canal Norte e o canal Oeste, não é? Que supostamente levariam água para a agricultura familiar. Mas muitos entendem que isso aí é para a agricultura, para o agronegócio, não é? E, finalmente, a nossa última bacia hidrográfica, das grandes bacias, não é? Olha ela aqui, ó. Essa daqui, ó. Que bacia é essa? Ó? A bacia do Tocantins, Araguaia. Bacia do Tocantins, Araguaia. Dois rios aqui, óbvio, não é? O rio Araguaia e o rio Tocantins. No rio Tocantins eu tenho a quinta maior usina hidrelétrica do mundo. Olha ela aqui, ó. É a usina de Tucuruí, no rio no rio Tocantins. Ela fornece energia elétrica para Serra dos Carajás, o projeto de mineração Grande Carajás, projeto esse de extração de ferro, manganês, bauxita, aqui, ó, no sudeste do Pará, usina de Tucuruí, no rio Tocantins. Estas são nossas 4 grandes bacias hidrográficas, bacias principais. Temos também as chamadas bacias secundárias: Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental, rios não perenes, intermitentes, que secam durante o ano, bacia do rio Parnaíba, tá? Atlântico Leste, destaque aqui para o rio Jequitinhonha, onde no Vale do Jequitinhonha você tem um dos piores IDHs do Brasil e, quiçá, do mundo, tá? Bacia do Atlântico Sudeste e bacia do Atlântico Sul. O Brasil, junto com o Canadá e com a Rússia, por motivos óbvios, né, dimensão territorial, é um dos países de maior disponibilidade de rios do planeta. Tá? Senhores, vamos ficar por aqui. Nossa parte teórica se encerra aqui e vamos voltar daqui a pouquinho para falar um pouco aí de exercícios. Vamos fazer alguns exercícios aí sobre o que nós discutimos, tá? Vamos dar um tempinho, vamos tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente volta. Tchau!